Aleluia. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Diogo, é um prazer estar na presença dos irmãos. Amém. Eu os convido para abrir a Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 31. Vamos orar. Amém. Pai, te damos graça, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua presença. Poderíamos estar em locais ermos, fazendo o que não deve, mas escolhemos estar na tua presença, Pai. Fala aos nossos corações, muda a nossa mente, nosso entendimento, abre os nossos olhos, que saiamos aqui transformados, renovados e revivados, de acordo com a tua palavra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. 2 Crônicas, aí no Antigo Testamento, capítulo 31, os dois últimos versículos. Versículo 20. 2 Crônicas 31, 20. Amém, Senhor. Diz assim: foi isto o que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Versículo 21. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa do Senhor, da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Amém. Capítulo 32 agora. Versículo 1. Eu vou ler um pouco rápido, que é extenso. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais, os homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito do povo o ajudou, e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui? Versículo 5. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora. Fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, versículo 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com quem está com ele. Aleluia. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, que para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora vai lá para o versículo 21, caminha um pouquinho aí. Achou o 21? Sim. Capítulo 32, versículo 21. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhes deu paz por todos os seus lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois
disto foi exaltado à vista de todas as nações. O tema aí desse período é vencendo as lutas, né? A pastora deu o tema lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. E nós vamos vencendo tudo, apenas sujeitando. Né? Vivemos em tempos difíceis, perigosos, né? Dias que o inimigo, né, vem fazendo de tudo, né, para nos desestabilizar, nos desestruturar, deixar a gente ali, né, preocupado, né, sem dormir, com N notícias, né, cheio de... Hoje tem um monte de notificação no celular, algoritmo, né, de ansiedade, né, tem um bocado de coisa que perturba a nossa mente, tirando o nosso foco. Ontem, ou anteontem, não me lembro direito, foi por esses dias, mas do meio da semana para cá, minha mãe ligou. Falou: Diogo, eu preciso que você venha aqui. Falei: o que foi, mãe? Urgente? Ela é. Falei: depois do almoço, ela não vai demorar muito dormindo, vem logo. Atrapalhando meu sono. Depois do almoço. Fala o que foi, mãe. É o que eu comprei um celular novo. Falei: não é tão urgente, ela é assim. Então tá, vou reduzir o sono da beleza para tentar ajudar a senhora. Aí almocei, deitei, né? De fato, demorou um pouquinho, ela mandou mensagem. Já deu tempo de dormir. Falei: nem deitei, mano. Comecei a descansar. Falei: então tá, vou ir antes que a senhora venha aqui, né? Do jeito que ela era, ia lá em casa. Falei: vou. Cheguei lá, estava ela sentada, né, com o telefone novo. Ela tem que instalar os aplicativos. Eu falei: sim, é simples, né? Agora, quem trocou de celular recentemente já deve ter tido a experiência. Você coloca um do lado do outro, né? Clica lá no aplicativo de transferir, dependendo do telefone, né? Tem lá o aplicativo, transfere de um telefone para outro. Aí eu falei: é só isso, deixa aí, na tela do telefone aparece, aguarde alguns minutos. Ela: não, mas está demorando. Eu falei: mãe, tem que esperar, né? É só isso. Aí ela falou: e o banco? Eu falei: o banco vai autenticar, né? Ele vai ter as perguntas de controle para ver se a senhora mesmo, no novo telefone. Aí nós vamos no caixa eletrônico, né? Põe lá a biometria, com o cartão, libera. É simples, não tem motivo. E eu vi que ela estava ali ansiosa, mexendo a perninha na cadeira, né? Ia para lá, ia para cá, e ela fuma, né? Ia acender um cigarro. Voltou, já foi? Eu falei: não, tem que esperar, isso demora, né? Enquanto vai transferindo, eu estava pensando, vem os algoritmos, né? Acho que os irmãos já devem ter passado por isso. Aí lá fica com um monte de notificação pedindo autorização, né? Cada notificaçãozinha que a gente recebe ali, você precisa dar autorização para a máquina para ela acessar, né, a sua agenda, a galeria de fotos, seus contatos, e ali a gente vai dando autorizações, né? E a ferramenta, ela vai coletando seus dados, transferindo do telefone A para o telefone B, aí vai fazendo o backup na nuvem e assim vai embora, né? E a operadora vai ali mapeando a nossa vida, né? E ela ali preocupada se tudo ia ficar como era no outro. Falei: vai ficar, pode ficar tranquilo, né? Por fim, concluiu, né? Aí agora tira a foto do rosto. Aí ela: vou fazer uma transferência para ver se está certo. Fez, ficou, né? Deu certo. Falei: viu? É tranquilo, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? No dia a dia, nós ficamos ansiosos para que as coisas ocorram naquele momento, naquela hora. A solução do problema tem que ser dado aqui, agora. Se pudesse ser solucionado antes dele ocorrer, seria melhor ainda, né? Tamanha ansiedade. E muitas vezes nós lutamos contra isso,
né? Aí ela foi e falou, por que você não troca o seu? Eu falei, mãe, o meu tá atendendo, a função dele é atender, ligar, eu não ligo muito, né? Eu falei, a gente gasta energia com isso, ela não gasta. Eu falei, gasta. Eu falei, ó, esse horário era a hora da senhora dormir, a senhora tá aí, ó, já fumou 2 cigarros, ansiosa pro TI voltar a funcionar, né? Ela não tinha pensado nisso, e a perninha balançando, igual a da Neia, sem parar. Falei, ó, e a perninha balançando. Falei, ó, viu? Eu falei, essas coisas nos consomem, gastam a nossa energia, e é natural a gente ser assim, né? Com isso, se não é o celular, de repente é o automóvel, é a casa, é outra coisa, é um brinquedo novo que compra, uma roupa, qualquer coisa. Se a gente não tomar cuidado, nós somos consumidos, né? Por isso aí. E essas são as lutas diárias hoje. A gente não é como no tempo bíblico, que saía lá, vamos sair em guerra lá. Na nossa nação, graças a Deus, não tem isso. Glória a Deus. Amém. Algumas nações enfrentam isso aí, né? Então, as nossas lutas, elas continuam, são contínuas. Pô. E a gente precisa entender que sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, né? E o inimigo, ele é sagaz. Tudo é tentador. Tudo é tentador. Né? Tudo é rápido, tudo parece fácil, e é justamente aí que muitos de nós cristãos somos vencidos. Nós somos vencidos. Voltando ao exemplo do celular, dependendo do que a gente consome, a gente olha ali, o algoritmo vai trazendo. Se sem querer você olha algo que não convém, né? Vou ver uma foto de uma pessoa nua, você olha ali uma vez, olha na segunda, olha na terceira, o trem vai ficando bombardeado ali, só com isso, né? Eu vou olhar fake news, por exemplo, vai ficando bombardeado. Eu vou olhar coisa do candidato A, vou ficando bombardeado com isso. Eu vou olhar pornografia, vai ficando bombardeado com isso. Eu vou olhar coisas de violência, tem gente que gosta comigo, consumir coisas de violência, vou ficando bombardeado com isso. E aí a gente vai ficando bombardeado, e o inimigo vai trazendo isso, né? Não é muitas vezes por falta de fé que a pessoa não está ali esperta, mas é por falta de resistência. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir, e ele vai fugir. É que nós vemos a vida de Ezequias, um homem fiel que enfrentou o impossível. Ele foi um rei que reformulou a fé, limpou o templo, restaurou a adoração, destruiu a idolatria, né? Estava ali preparado. Mesmo assim, depois de tudo isso, o inimigo ainda veio contra ele, né? E a fidelidade a Deus não é um seguro que nós não vamos ter luta, mas é a garantia de que nós não lutaremos sozinhos. Aleluia. Fidelidade a Deus não é um seguro que nós não vamos ter luta. Eu sou fiel a Deus, nós somos fiéis a Deus, não é um seguro que a gente não vai ter luta, mas é uma garantia que estaremos acompanhados com quem vai nos ajudar. Amém. A lutar. Glória a Deus. E aqui temos uns pontos de aprendizado, né? Como nós podemos resistir ao diabo nos dias de hoje? Já pararam para pensar? O primeiro ponto: sujeite-se a Deus, ser fiel em tempo integral. Precisamos ser fiéis em tempo integral. Olha os versículos 20 e 21. Vamos recapitular do capítulo 31. Foi isso o que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos de seu Deus, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Ezequias foi fiel em toda boa obra,
com todo o seu coração. Isso significa que ser cristão no trabalho, na escola, em casa, no celular, na intimidade, né? A gente precisa ser cristão em todo o momento. A gente não precisa ter duas versões. Tem a versão modo irmão e a versão modo pecador, né? A versão modo irmão é que está na igreja. O modo pecador é que arrebenta no trânsito, desce a porrada, mentiroso no serviço, ladrão, e assim vai embora, né? Não, tem que ter a única versão, né? Ele foi fiel em tudo o que fez. Ele era reto e bom, né? A gente tem que viver na fé online e na fé offline, né? A todo momento, não adianta ficar aí com conversa. Então, no contexto atual, nós precisamos ser fiel mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém vê. Beleza? Amém. Então, sujeitar-se a Deus é entregar a Ele até aquilo que nós escondemos. Amém. Resistir ao diabo, antes sujeitar a Deus. Segundo ponto que nós podemos aprender, reconhecer que a luta faz parte. Né? A irmã acabou de testemunhar aqui. Uma vez no mês, né, ela enfrenta a luta e tem vontade de pular do barco. Tem gente que é uma vez na semana, tem gente que é todo dia. Tem gente que nem sabe que tem vontade de pular no barco, né? Já pulou e está achando que está dentro do barco. Né? Tem esse caso. Não sabe, né? Olha lá, o capítulo 32, versículo 1. Reconhecer que a luta faz parte. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Então, Ezequias foi fiel, mas a luta chegou, e a luta ela vai chegar para todos nós. Hoje muitos acham que estão sofrendo é porque Deus abandonou. Não é porque Deus abandonou, não. As lutas, elas são sinais, né, que a gente deve estar preparado. Não é sinal de rejeição do Criador para conosco, é sinal que a gente tem que estar preparado. Nós cremos que o Senhor, Ele permite que o ataque venha até para a gente ficar esperto e continuar na dependência dele. Né? Já parou para pensar que a criança totalmente protegida, ali blindada, é uma criança de difícil convívio, tem dificuldade com não, tem problema de relacionamento, problema no serviço. É uma criança que é até difícil estar junto sair. Uma criança cujo casal protege muito. Alguns já devem ter tido experiência. Diferente da criança que está ali, está solta, ela sabe do limite, vai e volta, conhece, toma não toda hora, de vez em quando é corrigida no momento certo, na hora certa. A criança no modo educação Paulo Freire aí tá enrolado, né? Tá difícil, não sabe o que é não. Aí na hora que tomar o primeiro não no serviço, vai pedir conta. Né? Sai por aí, sem limite. Então a luta, ela faz parte. Nós temos que ser dependentes. Né? Lá em 2 Coríntios fala que a minha graça te basta. O Senhor fala, a minha graça te basta. Então a gente tem que comemorar. Tem que comemorar. Terceiro ponto. Precisamos tampar as fontes do inimigo. Cortar aquilo que alimenta o pecado. Aí o versículo 3 e 4. Decidiu em consulta com seus oficiais e seus homens valentes tapar as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito do povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis das Sírias e achariam tanta água por aqui? A gente precisa cortar aquilo que alimenta o inimigo. Ezequias tampou as fontes de água para que na hora que o inimigo viesse não tivesse força, não tivesse como se abastecer, né? Não sei se acompanha as notícias de guerra, né? Os países, eles estão lá, a Rússia está atacando as fontes de energia da Ucrânia, né? Lá
No hemisfério norte agora é o frio intenso. E a energia eles usam para aquecer. Então soca a bomba lá onde gera energia, a galera não vai ter como se aquecer e fica ruim. E o exército, quando o exército inimigo se aproxima, o exército ele começa ali, derruba a ponte, destrói as estradas, os meios de comunicação, para evitar que o outro acesse fácil os seus recursos. Isso faz parte. Então a gente precisa cessar aquilo que alimenta o pecado. Traduzindo isso para hoje, é tampar a fonte geralmente do ódio, bloquear os contatos que nos afastam de Deus, excluir aquilo que nos separa de Deus, cancelar algumas assinaturas, deixar de consumir algumas coisas, dizer não para aquilo que parece ser inofensivo, mas não nos engrandece. A gente precisa cessar algumas fontes de alimento do pecado. Precisa cessar. Senão a gente vai consumindo, fica com dó de dizer não para o pecado. Daqui um pouco está enrolado, consumindo. Mas se eu deletar essas fotos que me trazem boas lembranças, mas se eu não deixar esse aplicativo aqui, eu vou perder. A Bíblia fala resistir ao diabo. Muitas vezes cortar alguns vínculos, alguns laços, desinstalar algumas coisas da nossa vida. E eu achei interessante, depois que atualizou o celular, ela falou, vou abrir o primeiro aplicativo. Eu falei, qual que a senhora vai olhar primeiro? É o TikTok. Falei, vó, precisa de um manual de vó. 3 horas da tarde, as vó tinha que estar fazendo um bolo, um chá para receber o neto. Está sentada no TikTok. Fazer um curso de vó. Mas tá bem, faz parte. Então, tampar as fontes que nos consomem e levam alimento para o inimigo. Outro ponto que nós podemos aprender: restaurar os muros. Proteção. Restauração do muro é proteção, é vigilância. Olha o versículo 5 diz aí, capítulo 32, versículo 5. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou o Nilo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Que Ezequias restaurou os muros e ainda fez alguns upgrades, vamos dizer assim, Ele ergueu torres, a Bíblia fala que ele ergueu torres, é vigilância. Precisamos viver em alerta, largar a mão de ser brecheiros, aprender a dizer não. A Bíblia fala vigiai e orai, porque não sabemos quando vamos cair em tentação. Vigiar e orar. Outro aprendizado, Ezequias fez outro muro por fora. Ele aumentou a comunhão. Ninguém resiste sozinho. Ninguém resiste sozinho. Hoje de tarde saí para tomar um café com alguns colegas e uma colega estava compartilhando que um outro colega perguntou o que eles iriam fazer no carnaval. Ela falou, você não vai sair? Falou, não vou com o meu marido. Eles vão para uma casa de campo que eles têm. Aí ela falou, por quê? Ele, não tem com quem sair, não tem nada. Ela falou, se você quisesse eu até dava. Ela comprou dessas camisas de bloco. Se quisesse eu dava minha camisa para você, mas você vai com quem? Ele, pois não tem ninguém. O colega compartilhou que não tinha ninguém. Falei, eu lembrei da palavra. Ninguém resiste sozinho. Ninguém resiste sozinho. Se a gente se isolar, fica mais fácil para o inimigo consumir a gente. Aí o colega nessa situação. Falei, vamos para a igreja. Eu não vou chamar você para o carnaval, porque eu não vou. Também se eu chamar, você compartilha. Isso aí também é chato pra caramba,
Por isso que está sozinho. Ovelha sozinha é presa fácil. Ovelha sozinha é presa fácil. Né? Então a gente precisa de comunhão. Amém. O cristão que se isola é uma presa fácil. Sim. Precisamos dos irmãos, é um protegendo o outro. Na minha fraqueza, o João Paulo é forte, na fraqueza do João Paulo, o outro é forte, o Rodrigo é forte, assim vai indo. Na fraqueza do Rodrigo, a Neia sustenta, na fraqueza da Neia, a Cecília, o Livando, e assim vai. Agora, quando a gente está sozinho, isolado, sem ninguém, coitado, é difícil. Até para sair não tem ninguém sair. Tem nem ninguém para pagar a conta, né? Outro aprendizado que podemos tirar: mais armamento. Ele fala que levantou a muralha por fora, fez mais armas e escudos em abundância. O armamento é preparação. Você vem se preparando espiritualmente, né? A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa orar, está no momento aí de oração, a gente precisa fazer o jejum. Não dá para ir para a luta sem armadura. Quem vai para a luta sem armadura é o primeiro a morrer, toma porrada à toa, né? A Bíblia fala lá em Efésios: vistam toda a armadura de Deus. Vistam a armadura de Deus. Precisamos afiar nossa ferramenta. Outro aprendizado: precisamos fortalecer o nosso coração, saúde emocional e saúde espiritual. Amém. Olha o versículo 6. Pois oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração. Falou ao coração. Então Ezequias falou ao coração do povo. Ele não apenas reforçou os muros, ele reforçou a alma da galera. Nesses dias precisamos de tranquilidade, de paz. Agora nesse feriadão vai ver a galera desesperada, né? Bebe muito além do que precisa. Na verdade não precisa beber nada, né? Bebe, consumo de droga. Vi uma piadinha aí, né? Pedindo para usar preservativo, já tinha muita gente feia na rua, aí vira até chacota, né? A promiscuidade vem muito mais para fora e não precisa disso, né? A gente não precisa disso, precisa ter saúde. Então, em tempos de grande ansiedade generalizada, fortalecer o coração é buscar ajuda profissional quando necessário, não é romantizar o sofrimento, né? Muito menos descansar sem culpa, é cuidar da mente, do corpo, da alma. O nosso corpo ele é templo do Espírito. Lá em Provérbios fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por esses dias atrás eu estava com um livro do pastor Luciano Subirá, não sei se os irmãos conhecem, um livro que fala até que nada mais tenha valor. Um livro muito bom, a gente aprende muito com ele, né? E a essência dele é isso aí: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o que deve ter valor para nós é o reino. Amém. Somente o reino. O resto é efêmero, né? É passageiro, se consome, né? Eu compreendo, né? Voltando ao exemplo da minha mãe, eu compreendo a alegria dela com essa nova aquisição, mesmo porque toda vez que ela ia consultar o salário dela, aquele treco do Gov lá dava erro, falava: mãe, o celular está carregado. E ela é de idade, né? Quem conhece as pessoas de idade sabe que eles mandam 5.000 fotos. Todo dia milhares de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aquilo ali, quem entende tecnologia entende que aquilo ali consome com a memória, consome com a capacidade de processamento, e os trens foram feitos para ficarem obsoletos mesmo, né? Então, falei: mãe, vai chegar uma hora que vai precisar. Teve uma vez que ela queria fazer transferência, o aplicativo do banco ele estava travando. Eu falei:
tá travando, mano. O celular não é tão moderno. Esse dia atrás ela foi transferir a propriedade de um veículo. Quem comprou o carro esses dias viu, você tem que tirar a foto do rosto, né? Agora é assim, você tira a foto do rosto, valida lá, digita o CPF do novo proprietário, a posse do veículo vai para o outro. Você só fazia a vistoria, bem mais simples. Mas o celular dela não ia, né? Estava muito carregado. Falei, está carregado. Tá ali agora vamos lá no cartório. Foi lá no cartório, assinar papel, carimbar. Ela, do celular novo não tem mais isso? Eu falei, não. Aí ela foi adquirir. Então eu entendo. Faz parte, mas a gente não precisa ficar apegado. Né? E o livro, voltando ao livro do Luciano Subirá, ele fala que o que deve ter valor são as coisas que Deus proporciona para a gente. Né? Eu entendo, é bom, precisa, né? No uso do dia a dia, vai poder mandar mais fotinho. Né? Aí quem não tiver memória, então vai precisar ter memória para acompanhar. Mas a gente não precisa deixar ser consumido por aquilo, né? Por isso. Né? Cada um tem seu motivo, né? Então, fortalecer o coração. Outro ponto, precisamos crer que Deus é maior. A fé, ela deve ser sobrenatural. Olha o versículo 7 e 8, eles são os versículos centrais desse texto. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Presta atenção, versículo 8. Amém. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. A Bíblia fala que o povo se animou. Precisamos estar continuamente contentes que o Senhor está conosco. As nossas guerras nada mais são do que momentos de preparação para estarmos, como disse o jogador do Flamengo lá, né? No outro patamar, no patamar melhor, mais preparados, mais aviltados, vamos dizer assim. Precisamos entender que Deus é conosco. E qualquer perturbação externa, né? O objetivo não é nos abalar, é apenas nos preparar mais ainda. Né? É nos preparar mais ainda. Aqui nós vemos que Ezequias não ignorou o tamanho do inimigo. Não. Em momento algum ele desrespeitou o potencial do inimigo, o tamanho do inimigo e a capacidade dele. Muito pelo contrário. Ele apenas comparou o tamanho do inimigo com o tamanho de Deus. Né? E aqui nós vemos que o inimigo ele tinha um exército, mas Deus tinha anjos. Aleluia. O inimigo ele tinha até uma estratégia. Não era louco de ir para a guerra sem estratégia. Ninguém vai guerrear sem estratégia. Mas o nosso Deus é o dono da sabedoria. Ele é a sabedoria. Amém. O inimigo poderia ter poder, mas nosso Deus tem o braço forte e Ele é o Senhor da guerra. Amém. A Bíblia fala que conosco está o Senhor. Agora você vai pensar na sua grandiosa dificuldade, né? Você vai pensar naquilo que te incomoda, que é grande, e você vai mensurar com o tamanho da grandiosidade de Deus. Nós vamos ver e entender que não é nada. Não é nada. Não é nada. Esses dias, Graciele estava rindo, porque Valentina estava indignada, protestando, que lá em casa não tinha leite. Nessa casa não tem mais leite. Olha o problema dela. Né? Quem conhece, Valentina tem 7 anos. Olha o problema dela.
essa casa não tem mais leite. E protestante. Dada a dificuldade dela, né, a ingenuidade, o tamanho dela, eu tenho certeza que deve ser um problema muito difícil para ela. Né, porque ela já não mama mais muito tempo. Ela abria a geladeira e não viu leite. Foi outro dia, não viu leite. Foi lá lá na despensa, não viu o leite. Né, acho que na esperança dela, quando voltar às aulas, vai ter um lanchinho para ir para a escola. Voltou às aulas, cadê o leite? Oh, meu Deus. Não tem leite. Então cada um vai enfrentar o seu problema. Você imagina Deus olhando para nós. E a gente, né, imagina a gente, Nossas né, coisas. questionando a Deus, eu não tenho um carro novo. Minha casa não é no condomínio. O meu marido ou a minha mulher não é igual ao marido ou a mulher do outro lá, como eu queria que fosse. O meu emprego não é o emprego que eu queria, o meu salário não é o salário que eu queria, né? A roupa que eu uso, né, não é lá da grife que eu queria. Mas e aí, comprou leite dela? Comprou uma caixinha lá, não deu não. Só uma caixinha, só para Oh, dizer. meu Deus. Né? De repente, nós estejamos desse jeito. Né? Fazendo uma grande tempestade em Sofrendo, algo que é né? pequeno, sofrendo. Né? E nem ela sabe que criança de 7 anos precisa mais de leite. Né? Falar igual eu aprendi esses dias. O ser humano é o único mamífero que depois de grande toma leite. Os outros não tomam. Nada contra quem consome leite. Eu gosto de leite. Né? Quando tem, toma. Quando não tem, toma. Não tem problema. Né? Mas, com ele ou sem ele, ela vai ficar bem. Né? Desse jeito somos nós. Com aquele problema ou sem aquele problema, né, se confiarmos em Deus, nós vamos superá-lo, passar por cima e ir embora. Ir embora. Ir embora. Passar para a próxima fase, vamos dizer assim. Amém. Para concluir, né? Ponto para concluir. Precisamos receber a vitória por intervenção divina. Aleluia. É descansar em Deus. Descansar em Deus. Vai lá no versículo 21 do capítulo 32. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Eita glória. E os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, o inimigo vai ser envergonhado. Aleluia. Voltou para a sua terra. Quando ele entrou lá no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria. Precisamos descansar em Deus. Amém. Descansar. Porque nós vemos que Ezequias fez a parte dele. Depois Deus fez a parte que cabia a ele. Amém. O anjo do Senhor foi e destruiu o exército inimigo. E Ezequias só colheu paz. Nem toda luta exige que atiremos alguma flecha ou ataquemos. Algumas lutas que passamos exigem que apenas nos curvemos, obedecemos, confiemos e esperemos a providência divina. Eu não estou falando para acomodar. A gente precisa estudar, tem que estudar para melhorar. Nós precisamos ir para o serviço, precisa trabalhar, produzir, trazer resultado. Não é mesmo? Porque o ser humano não foi feito para ficar ocioso, parado. Né? Então precisamos trabalhar, produzir, trazer resultados, precisamos estudar, precisamos ler, aperfeiçoar, procurar novos conhecimentos. Aleluia. Melhorar o nosso relacionamento, network, né? O know-how, tem que ter know-how em alguma coisa. Mas tem lutas que nós vamos nos curvar, obedecer,
confiar e espera que a providência venha. Esperar que a providência vai vir, que o Senhor vai dar ordem aos anjos a nosso respeito. O Senhor vai dar ordem aos anjos. Precisamos resistir ao diabo. Êxodo capítulo 14, versículo 14 fala: o Senhor lutará por vós. Amém. O Senhor lutará por vós. Para concluir, vivemos tempos onde o que é errado é um novo conceito para estilo de vida. Estilo de vida. É um novo estilo de vida. O pecado hoje é romantizado. É tudo romantizado. A fé, em alguns momentos, para alguns, ela é ridicularizada. A verdade, ela é relativizada. E resistir hoje é não compactuar com a mentira. A gente não pode compactuar com a mentira. A gente não deve se curvar à pressão social para aceitar as novas modas, os novos comportamentos, as coisas alternativas que estão sendo impostas de pouco em pouco. A gente não deve negociar a palavra de Deus, né? E muito menos viver uma fé morna. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. A promessa não é talvez ele fuja, é resistir ao diabo e ele fugirá. Ele fugirá. Só precisamos resistir. Quando eu estava escrevendo, pensando nisso, eu fiquei meditando. Quando nós resistimos, nós muitas vezes gastamos menos energia do que quando nós lutamos e contra-atacamos. Porque lutar, contra-atacar, demanda mais energia, demanda planejamento, demanda mais ação. E quando a gente resiste, você precisa só ficar quieto ali, armado, né? Sua força é concentrada numa única ação. Né? E quando nós resistimos, é porque estamos juntos. O exército, ele resiste junto, ali, preparado. Está numa única posição, preparado. Resistir, resistência, está ali, ó, parado. Com força total para aquilo. Não é indo para frente. E nos dias de hoje nós somos provocados a, de maneira ansiosa, sempre estar consumindo mais, fazendo mais. A todo momento. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá. Lute com a ajuda de Deus. Ezequias venceu porque foi fiel. Ele tampou as fontes, restaurou os muros, construiu outro, fortaleceu o coração, confiou em Deus. Nos tempos de hoje é difícil a gente confiar. Precisamos confiar em Deus. Amém. Confiamos nas finanças, nas coisas, na estrutura, no patrimônio, né? De repente, no ciclo de amizade, nos contatos. Precisamos confiar mais em Deus. Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Que fonte que você precisa acessar, tampar hoje? Qual que é o muro que precisa ser restaurado? Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E ele fugirá. Quero te convidar agora a baixar a sua cabeça. Não sei qual que é a sua dificuldade. Eu sei que o Senhor, Ele é Deus
com certeza o inimigo está apenas um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Conosco está o Senhor nosso Deus. Amém. E Ele vai nos ajudar àquele Amém. real. Pai, te damos graças a Deus no nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Amém. Nós te louvamos, Deus, pelo dia de hoje. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos, te adoramos, declaramos a tua santidade, a tua grandiosidade, declaramos o teu poderio, declaramos que o Senhor é o nosso Elohim, nosso El Shaddai, quem está nas alturas nos protegendo. Obrigado, Jesus, pelo momento, pela oportunidade, Pai. Nós, Senhor, colocamos diante de Ti cada família aqui desta casa, cada família aqui que tem um representante, Pai. Visita, Senhor, os jovens, visita, Senhor, cada membro dessa casa. Não deixa ninguém ficar pelo meio do caminho, Deus. Em especial nesse fim de semana, nesse feriado, Pai, que possamos ter os nossos olhos tampados para as imagens que não convêm, para os programas de televisão que não convém, para as músicas que não convém. Declaramos que te louvamos, te engrandecemos, que toda adoração possa estar continuamente no nosso ouvido, na nossa mente e no nosso coração, Pai. Não nos deixa, Senhor, caminhar por caminhos tortuosos, Deus. Guarda nós, guarda a nossa casa, guarda a nossa parentela, guarda nossos familiares, guarda nossos filhos, Pai, de acordo com a tua vontade, Deus. Obrigado, Jesus. Que o teu poderoso sangue possa nos lavar, nos proteger contra toda e qualquer cilada do inimigo. Caia por terra toda flecha lançada, caia por terra tudo aquilo que foi lançado contra nós, que tem como objetivo nos desestabilizar. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Só o Senhor é nosso. Só o Senhor é Deus. Você pode levantar a mão do seu irmão.